do Senhor Jesus Cristo. Podeis se assentar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido nesta noite, de poder chegar até a casa dele para mim adorar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao nosso pastor Levi, que tem cedido esta oportunidade a nós, né? Nosso vice-presidente também, nosso irmão Jurandir, que tem nos convidado. Há muitos dias ele falava de marcar, mas estava viajando, mas hoje nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu peço para todo o grupo de obreiro estar intercedendo por nós, para nós poder falar a palavra do Senhor Jesus. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui para nos ajudar, para interceder por nós. Nesta noite eu quero vos convidar para abrir a Bíblia em São João capítulo 9. São João capítulo 9. Versículo 7. Todas as vezes, irmão, que a gente vamos pregar a palavra do Senhor, para mim parece que é a primeira vez que eu peguei a oportunidade. Toda vez a gente treme, não tem como. Porque a gente somos dependente de Deus e do Espírito Santo para falar esta palavra que irei falar convosco. É em São João capítulo 9, versículo 7. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que é o significado, o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu quero, nesta noite, titular esta palavra como enviado. Direção a seguir. Irmão, todos nós, em nossas vidas, nós temos que ter a primeira coisa, a direção. Muitas vezes nós queremos primeiro ter a visão, mas nós podemos ver que o Senhor quer que nós sempre temos a direção na frente. Interessante que a maioria dirige um veículo e todas as vezes que nós entramos no veículo, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar na direção. É até incrível, parece que nós podíamos entrar e já direto na chave, ou talvez ali no botãozinho para dar partida no painel, né? Mas não, nós entramos e pegamos no volante, até para ajudar nós a entrar no carro, nós tem vez que pegamos no volante para se ajeitar no banco do carro. Então pegamos na direção. E Jesus também, saindo do templo, né, que eles queriam apedrejar Jesus, e Jesus saindo e logo deparou com um cego amendigando ali perto do templo. E Jesus, os discípulos perguntando para ele, disse, Senhor, quem que pecou? Foi ele ou os seus pais que o nascesse cego? Que era um cego de nascença. E Jesus disse que nem ele pecou e nem seus pais, mas sim que era para a glória do Senhor, era para exaltar o nome do Senhor na minha linguagem. E Jesus, cuspindo no chão, fez lodo, untou os olhos do cego e disse, agora você vai. E lava no tanque Siloé. Interessante que aquele homem não tinha nenhuma visão e ele tomou a sua direção. E ele saiu à direção aonde está esse tanque, porque o Senhor me enviou. E ele saiu, eu não sei se foi levado por alguém, ou ele saiu como aquele cego que anda somente na direção
não sei como chama, aquele bastãozinho que ele vai na frente, a bengalinha dele ali, e ele saiu, e o propósito dele era chegar no tanque. A direção dele, ele queria ver se ele foi enviado, ele tinha certeza que a vitória dele estava no chegar no tanque. Ele não queria se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas ele queria a sua direção. Interessante que eu olho para a vida desse cego, e quando eu vejo que ele chega lá no tanque, ele fala muito bem, ele disse, ele lavou e começou a enxergar. Assim somos nós também. Eu sei que você, um dia saímos à direção a um templo evangélico como esse. Chegamos lá cegos, só tinha uma direção, a chegar aonde Jesus estava. E quando nós chegamos, a nossa visão foi ampliada para Canaã celestial. E nós chegamos até aqui. Mas o Senhor, interessante que ele cego, que chegou, Jesus estava perante ele, que ele viu ali pela fé o Senhor Jesus Cristo, ele creu. E o Senhor deu uma palavra para ele, disse, vai no tanque de Siloé e lava. Interessante que o Senhor Jesus untou os seus olhos, e disse, agora vai. Interessante que esta palavra foi dada para nós também, aqui na casa do Senhor. Um dia nós chegamos cego, cansado pelo caminho. Chegamos, Senhor Jesus Cristo, nós deparamos o Senhor perante a sua face, e o Senhor olhou para nós, untou nós com o óleo do Espírito Santo, e diz, agora vai para Canaã celestial, eu estou a te esperar. E nós estamos aqui para louvar o seu precioso nome. Aleluia. Interessante que o cego, ele não saiu para lado nenhum, ele quis chegar ao tanque. Um dia também, o Senhor Jesus, Deus diz para Moisés, Moisés, eu quero tirar este povo do Egito, quero levar para Canaã celestial, para Canaã, aonde mana leite e mel. E Moisés saiu, ele foi enviado, ele saiu, ele tinha um propósito, ele tinha uma direção que era chegar na Canaã, uma terra onde Deus ia colocar ele, onde ia ter mana leite e mel. Interessante que encontraram pelo caminho o Mar Vermelho, aonde não tinha saída nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor, ele foi falar com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, e disse, Deus, Jeová, na frente está o mar, na direita está aí a terra ou as montanhas, Faraó vem aí atrás, outro ali, e para onde eu vou? Deus olhou para ele e disse, sim, o que você tem na mão? O que você tem na mão? Marcha, passa aí. E a gente vê que ele toca nas águas, e as águas se abrem, mas o que me chama muita atenção é, como que uns carros podiam andar no meio do mar? Nós vemos hoje nos filmes, pessoa que faz filmagem dentro da água, a gente pode ver que é cheio de buraco o fundo do mar, cheio de pedras, cheio de tantas coisas no fundo do mar. Mas o salmista, ele diz, Senhor, aplana os teus caminhos diante de mim. E a gente pode ver, tem até um filme aí, que uma pessoa fez um documentário, aonde realmente o povo de Israel passou. E lá há uma estrada que está dentro do mar, aonde está ali as rodas dos carros, está ali muitas coisas que não pode tirar, senão quando toma o vento ele desaparece. Mas está lá que ele fez toda a filmagem e dizendo que Deus fez o caminho no mar para o seu povo passar. Porque ele tinha uma direção aonde eles queriam chegar. O que eu quero dizer, para você pode estar difícil, está emburacado, mas Deus faz um caminho para você passar.
Mas você tem que chegar na Canaã celestial. Você pode dizer, todos me maltratam, ninguém me vê, tudo está dando errado para mim, mas o Senhor é contigo, porque Ele te diz, vai, eu te espero. Na casa de meu Pai há uma grande morada. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há uma grande morada para mim e para você. Então Jesus está nos esperando. Seja aonde você estiver passando, pode estar nas montanhas, pode estar no vale, pode estiver aonde estiver, mas Deus será contigo. Aleluia. Mas o que eu acho interessante, que quando eles passaram, estava tão longe, pertinho, de onde Deus tinha as promessas para ele. Bem pertinho da Canaã. E quando estava ali, Moisés chamou um de cada tribo, 12 pessoas, disse, vai lá espiar a terra. Enviado, pessoas de coragem. Eles pegaram e enviaram nós, então vamos lá. E chegaram lá. Eles tinham que observar como era a terra. Se era boa ou a terra era ruim. Se havia a montanha, que povo que habitava na montanha? Eles eram enviados em todos os cantos daquela terra. E aí alguns teve visão, cada um teve a sua visão. E ali a gente vê, depois de 40 dias, ele estava de regresso às suas casas. Alguns tinham trazendo ali nos seus ombros um belo cacho de uva. As romãs eram gigantescas. Veja a visão de umas pessoas, foi lá e colheram algo especial para a sua vida. Colheram uva e colheram também romãs. E quando chegaram, 10 deles diz para a congregação, começaram a falar dos grandes elefantes que tinha lá, dos elefantes que eu quero dizer, dos grandes homens, dos grandes obstáculos que tinha, dos grandes gigantes que tinha na terra, que eles não podiam chegar lá. Mas Deus tinha falado para Moisés, eu darei a esta terra para você e para o meu povo. E quando começaram a falar isso, a multidão, a congregação começou a chorar e começaram a murmurar contra Deus, murmurar contra o povo, contra tudo. Mas Caleb e Josué, tomando a palavra, diz, verdadeiramente lá existe esses homens. Verdadeiramente lá sim, mas olha aqui o que eu trouxe, ali a terra é boa, olha o tamanho dos cachos de uva da terra, verdadeiramente lá mana leite e mel, lá é a terra que o Senhor nos prometeu. Interessante que aquelas pessoas foi enviado até lá, mas eles não lavaram os seus olhos. Não lavaram os seus olhos do medo, da frustração, não lavaram os seus olhos da ignorância, não lavaram os seus olhos da inferioridade, achava que eles eram pequenos demais, que verdadeiramente nós somos assim pequenos, mas nós temos um Deus que é grande e poderoso para nossas vidas. E alguns olharam somente para isso, mas Caleb e Josué, eles olharam que ele podia ser pequeno, mas servia um Deus que ele disse, eu darei esta terra para vocês, custe o que custar. Mas a congregação não atenderam, a congregação murmuraram contra o Senhor. E aí o Senhor vira para Moisés e disse, olha, esse povo murmurou, pecou contra mim. Eu mandarei que eles voltem de novo
ao sentido ao mar vermelho, e eu destruirei todos os homens que vocês têm numerado, de 20 anos para cima, eu exterminarei. Mas Josué e Caleb, eles perseveraram na minha palavra, confiaram no meu poder. E a gente vê, irmão, que o que era? Um máximo, 2 dias, eles estavam na terra, pastor. Nem isso não era. Mas aí Deus falou para ele, porque vocês não confiaram na minha palavra do meu servo, não confiaram em mim, então eu vou voltar vocês sentido ao Egito, e vocês vão, cada dia que eles ficaram na terra, porque eles ficaram 40 dias, então vai ser contado 1 ano, que vocês vão habitar no deserto. E aí começou a peregrinação pelo deserto, e todo o povo de Deus conhece. Voltaram sentido ao Egito. O que eu quero dizer nesta palavra para você, é o seguinte: não olhe para trás. Não pare pelo caminho. Olha, se a gente for ver, irmão, a saída do povo do Egito, tantos milagres que Deus tinha feito naquele caminho, tantas coisas que Deus tinha prosperado na vida de Moisés e de Arão, e de toda a congregação, tantos milagres. Mas na hora de receber a bênção, a pessoa volta. Quantas vezes a pessoa está na casa de Deus, e aí vem uma dificuldadinha pequena lá, e ele olha e diz assim: que Deus que eu estou servindo? Meu marido ganha R$1.000, só de água veio para minha casa, deu um vazamento na minha casa, veio R$400. Que Deus que era esse que não podia ter me socorrido para não vir um vazamento? E aí começa a ver o gigante que está na frente dele. Jó, em suas lamentações, ele tinha uma direção a qual ele queria chegar. A sua mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morra. Ele disse: tu fala como uma louca, Deus simplesmente me fez bem. Mas aí no capítulo 29, versículo 12 e 13, ele diz assim: Senhor, quando eu ajudava as viúvas, os órfãos que não tinha quem me socorresse, as bênçãos do que ia perecendo vinha sobre mim. Senhor, eu sempre ia sendo abençoado quando eu ofertava na igreja, quando eu ajudava aquelas pessoas que estavam na igreja que não tinha quem socorresse, eu estava lá para te ajudar as pessoas, mas agora, Senhor, eu estou nessa situação. Era esse dito que ele estava falando, mas de repente ele acordou e disse: eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu sei que o meu Redentor vive, e se levantará sobre a terra. No fim ele se levantará. Ele tinha uma visão, ele tinha a direção, o que Deus tinha na sua vida. E aí a gente vê que estava lá já Salomão se escrevendo no capítulo 2, versículo 26. Salomão já estava dizendo que é o homem de bem, o homem justo, o homem temente a Deus, Deus dá alegria, sabedoria. Mas só o homem pecador, ele dá trabalho, dá riqueza, ele faz prosperar, mas para que ele amontoe e dá perante a sua face ao justo. Ele tinha uma direção, ele sabia que Deus era com ele. E aí a gente sabe ver muito bem quando a direção chega, quando no capítulo 42, do versículo 11 a 12, 13, por ali, quando Deus prepara um banquete na casa de Jó. Jó está ali recebendo todos os seus parentes, as suas irmãs, seus irmãos, os seus colegas, os seus parentes.
E todo mundo olha para ele e diz: mas não era esse homem que estava raspando a sua chaga com caco? Não era esse que estava na maior? E todo mundo olhava e presenciava. E todos se condoeram com ele. E cada um arrancou uma peça de dinheiro e ponhava na mão de Jó. E dava ali ovelhas, boi. E a gente vê que no último estado de Jó, a sua riqueza foi multiplicado. Tudo Deus prosperou, porque ele tinha uma visão, ele sabia aonde ele ia chegar, ele tinha certeza do Deus que ele servia, ele não parava pelos caminhos, ninguém barrava ele pelos caminhos, mas ele tinha certeza aonde ele chegaria. Aquele cego saiu. Você imagina quantas pessoas podia passar e olhar para a cara dele? Eu não sei se zombava ou se sentia pena. Nos dias de hoje não é diferente. A gente vê um cristão andando pelas ruas, alguém olha para a cara dele e tira sarro. Ah, que diz que é crente, ah, que crentinho. Outros olham para a cara dele e diz: que pena, não sabe que está perdendo. Outros começam: mas nós temos uma visão, nós temos uma direção aonde nós queremos chegar. E de repente, aqueles homens voltaram para o mar. Interessante que Deus ainda deu um castigo para aqueles murmuradores. É interessante, pastor, todos que murmuram contra a igreja de Deus não prosperam. Vive numa miséria. Eu sei que o senhor já tem visto vários desses, eu também tenho. Pessoa que fala contra o obreiro de Deus, ele não prospera, ele não chega em lugar nenhum. Cada vez a vida dele vai só de regresso, só para baixo. Não é dizimista, diz não, só murmurador, eu não quero isso. Mas hoje, ontem eu estava vendo, tinha um lugar que eu estava numa oficina assim alta, ali no Jardim Glória. Eu disse para a pessoa que não é crente, disse: você viu o nosso templo que está lá? Que coisa linda, que está lá, já está até, parece que está até pintada ali por trás dela ali, coisa linda, maravilhosa. E eu disse: está vendo? É o nosso templo que está lá. Para uma pessoa que não é crente, ele levantou e olhou e disse: que lindo. Eu disse: é ali que é a nossa igreja. E aí, os murmuradores, Deus disse para ele: ó, vocês vão sair daqui, vai voltar para o mar, e todos cairão nesse deserto, e o vosso filho vai pastar as suas ovelhas, vendo os cadáveres deles por aí, até que ele some na terra. E a gente vê que eles fazem isso. Depois que Deus elimina todos os murmuradores, traz novamente. Aí vem Caleb e Josué, e entra na cidade. Os judeus dão uma ordenança para ele: Josué, vai, atravessa o Jordão aí, rapaz, numa cheia. E ele atravessou para Canaã, e ali foi uma batalha toda, né? E a gente vê que Jericó, né, foi tomado simplesmente pelo toque, pelo grito. Os muros caíram, e ainda Deus dá uma palavra: todo que se levantar essa Jericó, eu matarei seu filho primogênito e o último filho. E a gente vê que Deus vai lá e mata o primeiro filho e mata o último filho para cumprir a sua palavra. Que eu quero dizer: se Deus te prometeu alguma coisa, confia nesse Deus que nós estamos falando, e Ele vai cumprir sobre a sua vida. Nenhuma palavra e nenhum tio se cairá, porque o nosso Deus falou e está falado, e Ele cumprirá a sua palavra. Aleluia! E a gente vê quando eles passaram em Jericó, né, pastor? O senhor também foi lá, né? Cidade horrível, feia, não tem como prosperar, porque a mão do Senhor era contra a levante daquela cidade. Mas Canaã, Deus falou: você vai entrar. E a gente vê os dois entrando. Chega ali, entra na cidade. A batalha, irmão, em Josué, em Número capítulo 13, versículo de 1
8, 18 e 27 e 14 e 24, capítulo 14 e 24, a gente vê a batalha deles, os regressos e tudo. Mas quando nós chegamos em Josué, capítulo 14, ali a gente vê o dia da vitória, onde Josué estava com todas as terras em mão. Caleb só aguardava ali, quase 5 anos ele aguardando as terras, e Josué só repartindo. Ele aguardava a terra, irmão, calado. Você sabe por quê? 5 anos ele aguardou. Porque ele sabia, se Deus prometeu aquela terra para ele, ele ia ter aquela terra. Pode custar o que custar, pode talvez a pessoa se esquecer de você, mas se Deus te falou que vai te dar, Ele vai te dar. Um dia eu estava no templo, congregava no Vista Alegre. Irmão, as coisas de Deus é somente para louco. Por isso que a palavra do Senhor disse: salve os crentes pela loucura da pregação. Eu estava no Vista Alegre, fiz uma cartinha: Jesus, eu te peço um carro, tal cor, tal ano, eu quero o presente do meu aniversário, 0 quilômetro. E eu todo dia, na hora de eu deitar, eu lia. Na hora que eu levantar, eu lia. Na hora de deitar, eu lia. Aí minha esposa olhava e falou: eu acho que meu marido papá, não está bem. Aí eu estava numa manhã missionária na Vista Alegre. Aí quem estava pregando lá? Pastor Levi. Não sei se o senhor lembra, pastor. Deus te usou. E diz assim: irmão, tu está pedindo um carro assim, 0 quilômetro, tal. Mas Deus vai te dar no tempo certo. Ele vai te dar agora o que você precisa. Aí o senhor fez uma comparação. Disse: se você tiver 10 reais, seu filho chegar e dizer que ele quer comprar um doce que custa 10 centavos, você vai dar? Assim é você. Deus está falando com você, mas no tempo certo Ele te dá. Cheguei em casa, rasguei. Aí a Cristina olhou para mim: isso é, se Deus falou comigo, não preciso mais dela. Eu já tenho a direção. Agora eu já tenho a direção. O mapa não precisa mais, porque eu já tenho a direção. Eu já sei o caminho. Aí passou nem 15 dias, um irmão olhando no carro, eu andando com um corcelzinho do Gênesis emprestado, ele olhou para mim assim: irmão, esse carro é do irmão? Disse: não. Ele falou: conta de hoje a 90 dias, Deus te dá um carro para você. Poxa, eu não tinha nenhum pneu de uma bicicleta. Agora tão pouco um carro. Quando faltava 2 dias, o dinheiro chegou. Mas chegou dinheiro pouquinho. Disse: esse dinheiro não dá para comprar carro. Aí o que eu fiz? Escondi o dízimo. Falei: não, eu compro o carro e depois eu dou o dízimo. Ou pago o dízimo. Fiquei mais de um mês sem ter o meu carro. Aí eu fui no quarto e falei: bem, sabe aquele dinheiro? Eu vou tirar o dízimo. Fui no envelope e disse: esse dinheiro vai para a casa de Deus hoje. Quando eu coloquei no balcão, lá no guarda-roupa, meu irmão bateu palma. Disse: sim, o que foi? Entra aí. Não quero entrar não. Você vem, vamos buscar o seu carro. E eu fui lá, busquei um Corsalzinho 69. Eu acho que os irmãos mais novos não conhecem nem o que é esse carro, Corsalzinho 69. Isso no ano de 91. Aí se passou, e eu glorificando a Deus, aquela bênção que Deus tinha me dado. Quando foi no ano de 95, estava eu pagando um consórcio. 12 meses eu fiz o consórcio. Pensa um homem ruim de ser contemplado. Acabei que ter a carta de consórcio e não fui contemplado. Aí no começo do mês, cheguei lá para pegar meu carro. O cara falou, ela fez todas as documentações, disse: não, o carro só sai daqui documentado. Eu nunca vi uma coisa dessa. Você pagou o carro, você tira a hora que você quiser. E ela reteu o meu carro. E eu todo dia ia lá. Imagina uma pessoa que nunca tirou um carro zero, e você tem o seu carro paguinho dentro de uma concessionária. O que você faz? Quase todo dia você vai lá, e quase toda hora. Era assim, era eu. E aí, no dia 24 de outubro, dia do meu aniversário, cheguei 2 horas da tarde, já desanimado. Falei: não, todo dia essa moça não libera.
Aí eu cheguei e falei com ela, ela disse, não, mas o documento não ficou pronto ainda. Eu falei, tá bom. Aí o gerente chegou e falou, mas o que está acontecendo aí? Ele falou, não, o moço fez isso, e o carro não sai dele. Ele falou, e por que vocês não liberaram esse carro já no primeiro dia para o moço? Porque ele já pagou o carro. Não é porque Deus estava querendo me dar o meu presente de aniversário, irmão. Porque nós temos que ter a nossa direção. Aonde você quer chegar, que lugar que você quer chegar, o que você quer fazer. E aí Caleb perseverou 40 anos no deserto, sacrificando a Deus, andando pelos caminhos. Mas a gente vê que em Malaquias, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, ali a gente vê que alguns começaram no povo de Israel, em outra mensagem, em outra passagem, eles vinham para consagrar a Deus, trazendo os seus animais mancos, trazendo os animais aleijados, cegos. E aí os profetas começaram a olhar, o sacerdote não estava nem aí, ia sacrificando. Aí o profeta chegou e entrou em ação. Qual é a direção? Qual é a direção que Deus deu? Tinha que ser um animal puro, sem defeito, não podia ser manco, não podia ser nenhum tipo de defeito, aleijado, nem cego. Mas eles não tinham uma direção, já estava qualquer coisa no altar de Deus. Aí o profeta entra em ação e diz, ei, vem cá. Pega esses animais que você trouxe aqui e vai ali ofertar para o vosso rei. Vai ali, mata aí, vai sacrificar para o vosso rei. Oferece a ele. Será que ele aceitará a vossa pessoa? Será que ele aceitará a vossa pessoa? Qual é a direção que você saiu da sua casa para estar aqui nesta noite? Essa direção para glorificar a Deus? Ou como está sendo o seu sacrifício? Será que nessa noite Ele aceitará a sua pessoa? Será que vocês sabiam que era eu que ia pregar nessa noite, você viria? Você não veio porque era eu que estava pregando, mas você veio para adorar a Deus, aquele Senhor Todo-Poderoso. A gente vê quando Deus aceita uma pessoa. Isaías, ele saiu numa direção, a casa do rei Ezequias. Ele tinha a direção certa para estar lá. Que Deus tinha ordenado que Ezequias ia morrer. Mas quando ele chegou lá, ele não tinha conversa com ninguém. Ele tinha conversa com Ezequias. Ele tinha a direção para dar o recado. Aí quando acabou o recado, ele foi-se embora. Mas chegou lá, Deus tornou voltar a sua palavra e disse, volte lá. Ele não pensou duas vezes, ele voltou para lá. Que eu quero dizer, não é o que os outros falam para você fazer, mas você tem que fazer aquilo que Deus manda você fazer. Você tem que ter a direção certa, sábia. Não vai pela cabeça dos outros. Veja que Deus tem para a sua vida. Tem que ter a direção. Lote itna copy de gaitue. Meretui do come negatai. Oritidi itsu I maquiti de coi. Meretui no caite itsu. Parate de coite manahaite. Toma a tua direção. Jesus, olhai para o consumador da nossa fé. É só Ele, irmão, que tem a nossa direção certa para nossas vidas. E a gente vê lá que Caleb estava só na espera. Aí Caleb foi lá, só conversou com Josué, e a terra que Deus tem prometido para mim, para meus filhos? Josué mesmo foi lá e já repartiu a terra. Interessante que ele repartiu tanta terra, mas não repartiu a terra de Caleb.
Porque quando nós vamos fazer uma repartição, se nós esquecemos de uma pessoa, nós pega qualquer um e dá para a pessoa. Mas Deus tinha marcado a terra que ele ia dar para Josué e Caleb. Então a terra de Caleb estava lá, certinho. E a promessa para Deus não era somente para Caleb, mas para seus filhos também. E a gente vê que aí ele chegou, repartiu e viveu uns dias bons. Aí ele olhou ainda para, lembrando Josué, que Josué, quando Deus falou com nós tinha 40 anos. 40, né? 40 anos. E hoje eu estou com 85 anos. E o meu vigor, a minha força, é a mesma daquele tempo. Porque ele tem uma direção. Quando Deus está na frente, ele tem uma direção. E ali, ele tinha a direção certa. Mas quando ele teve a direção, ele voltou para a sua terra. Viveu bons dias. E aí a gente vê uma filha, se casou. Ela chegou para o pai dela: pai, dá um pedacinho de terra para mim? Na hora. Quem não quer dar uma casa para o filho? Uma terrinha para o filho? Pegou e deu na hora. Aí ela chegou, quando ela observou, não tinha água. Era terra seca. Era terra seca. Irmão, terra seca não produz. Terra seca não chega em lugar nenhum. Aí ela chegou para o seu pai: pai, me dá aí uma porção de terra e uma fonte de água. Aí o pai dela, está no capítulo 15 de Josué. Aí o pai dela disse: filha, será dado a fonte inferior e a fonte superior. Para nossos filhos nós temos que dar a nossa bênção. Um dia estava conversando com o John, ele saiu do colégio, ia fazer a faculdade, queria a PUC, tinha que ser a PUC e não acabou. Aí, conversando com ele, disse: pai, agora é só a mulherada, né? Faculdade. Disse: rapaz, que palavra é esta? E Deus? Falei: rapaz, isso aí nós vemos depois. Eu disse: a única pessoa que falou isso para mim, eu virei a costa e ele morreu. E cuidado que você pode morrer. É difícil falar isso para um filho? É difícil, mas nós temos que ensinar ele a fonte inferior e também a fonte superior. E aí ele foi fazer todos os vestibular. Primeiro dia, nota no topo. Segundo dia, nota 0. Tome. Chegou em casa chorando. E eu disse para ele: não falei para você que Deus podia te matar? Deus não te matou fisicamente, mas matou nos seus projetos. Agora você entra no quarto, pede perdão a Deus e Ele te coloca lá. Ele disse: já era, pai, e já foi, até as aulas já estão começando. Eu disse: mas eu sirvo um Deus e eu sei a direção certa dele. E aí no domingo, ele acordou de madrugada, disse que colocou a cara ali no chão e começou a pedir perdão a Deus das suas atitudes. Aí na segunda-feira ele abriu, né, ali para ver que posição que ele tinha ficado no vestibular, estava lá convocado para fazer a faculdade. O meu Deus, irmão, depois que a taça já derramou, ele vai lá e volta tudo de novo. Como diz a palavra em Jeremias, vai lá no oleiro, o vaso se quebrou na mão do olheiro. Irmão, nós não podemos deixar nossos filhos cair no chão. Nós temos que deixar Deus quebrar o vaso dele na mão do Senhor. Não é no chão, não. Nós não podemos deixar nossos filhos cair no chão, não. Nós temos que colocar eles na mão de Deus. Nós temos que ensinar a direção. E as horas já me mandam parar. Mas aí, a gente vê a filha saindo muito contente, feliz, com essa terra, água, tanto inferior como superior, e foi uma benção. Mas o interessante, irmão, que eu vejo, o cego, ele foi para a sua direção, e aí,
a gente vê que ele volta glorificando a Deus com a sua visão ampla. Toma uma direção para o céu e sua visão vai aumentar. As coisas, as bênçãos seguirão aos que crê no nome do Senhor. Pedro um dia fez uma pergunta para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. O que nós vamos ganhar? E Jesus responde em minhas palavras agora. Ele disse, Jesus responde e diz: vocês vão receber 100 vezes mais do que você tem aqui na terra. E depois, a vida eterna, as mansões celestiais. E aí a gente vê que as bênçãos de Deus foi sobre a pessoa que ele obedeceu e ia até o tanque e voltou vendo. E agora todo mundo dizia: mas não é esse que mendigava? Não é esse que mendigava? Interessante, irmão. Não era você que só tinha uma calça para vestir? Não era igual eu, que você não podia ajoelhar, porque aparecia aqui, ó, o fundo do sapato, aqui, a sola do sapato, tudo rompida, via até a meia. Tinha que passar na água assim, ó, só de carcanhazinho, porque molhava tudo. Mas quando eu tomei uma direção certa, sabe? E todo esse dia eu encontrei uma pessoa comprando uns boi dele. Ele disse, olhou para mim. Eu estou te conhecendo. Eu falei, lógico que você me conhece. Eu era faxineiro da casa do seu tio, do Zacarias, lavava o quintal dele toda segunda-feira. Toma uma direção. E Deus, deixa Ele tomar o controle da sua vida. Não seja como os sacerdotes, oferecendo em sacrifício de qualquer maneira. Um mês paga o dízimo, outro mês não paga o dízimo. Uma mês é abençoado por Deus, outra mês é amaldiçoado. Interessante que o cego, quando voltou, e a turma dizia, não é esse que vivia mendigando? Vivia mendigando, mas agora ele está para abençoar. E quando foi chamado ele para depor, que coisa linda. Você era cego mesmo? Era. Quem te curou? Um homem. Quem era esse homem? Não sei, mas ele me curou. Irmão, como você conseguiu ter seu guarda-roupa cheio? Não sei, porque eu ganhei um salarinho, mas quem te colocou foi Deus. Como você consegue pôr gasolina, andar para lá, para cá, para ir fazer visita, obreiro? Você sabe como? Não sabe, foi Deus que enche o tanque do seu carro. Um dia eu estava no Jardim Vista Alegre, está aqui nosso irmão Laércio, pastor Laércio, e ele bem sabe bem disso, e eu tinha um propósito de dar 10 cestas para a igreja. Aí um dia eu estava saindo para Mato Grosso, e aí eu lembrei, já era tarde, já estava escurecendo. Eu disse, bem, estou saindo, mas esqueci de uma coisa, esqueci da cesta para os irmãos. Não posso viajar. Ela disse, mas homem, é 1.100 quilômetros para onde você vai? Você já vai andar a noite inteira, que hora você vai chegar lá? Não me interessa, meus irmãos não podem ficar. Voltei, fui lá no mercado, fui fazer a compra, fui na igreja descarregar. Aí eu cheguei em casa e disse, bem, agora estou indo, tchau. Andei 1.000 quilômetros, tomei um cafezinho de manhã, meus colegas tudo dormindo. Aí eu deixei um tocar, 50 quilômetros. Ferveu a caminhoneta e nós ficamos num deserto. A fazenda onde nós paramos é 7.000 alqueires. Não via lugar nenhum para você pedir um socorro. Isso era 10 horas da manhã, mais ou menos. E aí, quando deu 11h30, meus colegas disseram, eita, nós vamos passar uma fome aqui. Eu disse, só você que é incrédulo. Eu não. Eu não. Meu Deus provê para mim comer. Aí, nós deixamos esfriar, quase meio-dia. Eu dei partida na caminhoneta, tornou a pegar. E tinha um decidão, eu desci.
Na subida ela morreu, esquentou de novo. E eu soltei, deixei. Aí eu vi uma moita de bambu, só vi a moita de bambu. E eu já joguei lá para ficar na sombra. Mas quando eu olhei assim, uma casa. Eu disse, ó meu almoço. Ele disse, pastor, o senhor vai ter coragem de pedir? Eu disse, eu sou um homem de pedir, eu tenho um Deus que trabalha por mim, rapaz. Eu não peço nada para ninguém. E aí eu cheguei para o homem, falei, me venda 1 litro de leite para mim. Pô, rapaz, não tira leite aqui é só gado de corte. Ah, então tá bom. Ele disse, mas por quê? Falei, não, porque a caminhonete travou o motor e os meninos ali estão querendo comer ali. Então não ia dar um leite para não enganar a fome ali deles. Ele disse, não, a mesa de vocês já está preparada. Entra, vamos almoçar. É assim que o meu Deus faz. É assim que o meu Deus, quando você tem a direção certa, uma direção sábia. O meu Deus, Ele provém o alimento no deserto também. Assim como no passado, Deus mandou voltar para o Mar Vermelho, 40 anos, mas não deixou aquele povo perecer de fome. Assim nós também estamos para Canaã Celestial. Deus não vai deixar você passar fome, Deus não vai deixar você passar, mas você tem que ter a direção da Canaã Celestial que te aguarda. Que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Nosso pastor está nos pedindo para fazer uma oração pelo povo de Deus. E nesta noite eu quero vos convidar para nós orar ao Senhor Jesus. Quero convidar, se tem algum irmão desempregado nesta noite aqui, eu quero orar por você. Vem cá, irmão. Deus tem o de melhor para você. Olha, Deus tem o de melhor, vírgula. Deus tem o de melhor para crente dizimista. É bem claro, irmão. Deus só repreende o devorador da nossa casa quando nós somos dizimistas. Se não for, Deus não repreende. Isso é claro, irmão. Pastor, eu te mostrei o pedacinho do envelope que eu rasguei nesse púlpito aqui, pedindo uma BMW mecânica. BMW só automática. Estava aqui, um dia que vocês ouviram um pregador pregando aqui, e diz assim que, antes de nós contribuir com a oferta missionária, era para não rasgar um pedacinho do envelope, e escrever o que nós queríamos, e depois dar a oferta. Eu disse, eita, é o que eu quero. Já marquei logo, eu quero uma BMW, prata, 4 portas, mecânica. Ah, meu Deus, não demorou não. Poucos dias depois eu estava lá na internet, quando eu abri, estava lá, BMW, tal, mecânica. Ouvi uma voz e disse, vai buscar, é sua. Eu disse, eu vou perder tempo? Vou nada. Já corri e voltei, vocês viram eu andar com a minha BMW para todo quanto é lado aí. Vendi agora, porque eu precisei vender. Mas o meu Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, vem aí, ó, a grande conferência das nações. Reserve a sua oferta missionária, faça os seus votos a Deus. Primeiro você paga seu dízimo. Se você votar só para contribuir ali, não vai valer nada. Primeiro o dízimo, e depois o que sobrar no de vocês, faz uma oferta e traz para a obra missionária. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu estava no Novo Horizonte, quando eu estava ali, preguei a palavra do Senhor, e o pastor precisava, não sei do que era aqui, e eu fiz uma oferta, não sei se foi de uma cadeira de roda, acho que foi de uma cadeira de roda. Eu disse para os irmãos, irmão, é o seguinte, eu preciso pelo menos R$10 de cada um. Vamos fazer o seguinte, se você dá R$10, se Deus não te abençoar, eu te devolvo 20. Aí teve uma benção lá, a Elza, ela disse, ei, me empresta R$10 aí, eu não tenho. Aí a colega dela foi e emprestou R$10. E ela tinha uma dívida que ela não tinha como pagar no banco. E ela, naquela semana, ela foi ao banco, negociou a dívida que tem que pagar até dia 10, tinha que pagar até em dezembro. E aí, ela pagou a primeira parcela. Aí, quando ela voltou a segunda vez para pagar a parcela, aí a moça do caixa, eu não posso receber. Ela disse, por quê? Porque está paga. Ela disse, não, eu vim aqui o mês passado, renegociei a dívida, não está paga. Não, está paga. Chamou o gerente do caixa, não, está paga. Aí chamou o gerente geral, não, nós não podemos cobrar, porque sua conta já foi paga por outro.
É assim que o nosso Deus faz. Nosso Deus é fiel, poderoso. Tem alguém enfermo aqui, irmão? Corre para cá, Jesus pode te curar. Interessante, eu estava no Santa Eulália, e o líder da mocidade dizia que Jesus, naquela noite, ia curar. E no final do culto, ele estava orando, para término do culto. E aí, nós estávamos ali, e ele parou a oração no meio dali, e passou o microfone para mim. Aí eu ouvi uma voz que disse assim, chama uma pessoa com dor. Aí a moça veio e eu perguntei para ela, você está com dor? Estou. Aonde? Aqui, muito, sim. Tinha algum obreiro aqui que estava lá? Olha lá, o irmão Carlinho estava lá? Ouviu isso, irmão Carlinho? Aí, eu ouvi uma voz que disse para mim, não ore. Isso não entendi. Não ore. Aí, fiquei um pouco sem orar. Aí, Deus falou comigo assim, pergunte para ela se está doendo. E aí, Carlinho, o que foi? Aconteceu? Jesus curou na hora. Porque o nosso Deus, nós precisamos ter uma direção. Não queira passar na frente da direção que Deus te dá. Anda pelos caminhos que Deus te manda andar. Eu peço para os obreiros, se puder me ajudar a orar por os irmãos enfermos aqui. Amado e soberano Deus, aqui, Senhor, estamos perante Ti. Deus, estamos aqui, Senhor, já pregamos a Tua palavra, Deus. Deus, aqui estão teus filhos, Senhor, que precisa de uma porta aberta, Senhor. Se eu não sei qual dela que será, mas eu determino, pelo nome de Ti, a bênção sobre os teus filhos, Jesus. Seu porta de emprego, Senhor, e não para eles ganhar pouquinho, Senhor, mas para o seu sustento das suas casas, Senhor. Deus, abençoa teus filhos, Senhor, de uma forma especial. Deus, assim nós declaramos a vitória sobre o teu filho. Deus, também aqui, Senhor, está os nossos irmãos enfermos. Deus, em nome de Jesus, eu determino a esta enfermidade. Eu te dou uma ordem que você desapareça daqui agora. Em nome de Jesus, espírito da enfermidade, some daqui agora. Pelo poder do nome de Jesus, eu te ordeno que sai daqui agora, em nome de Jesus. Todo espírito da enfermidade, some daqui, nunca mais retorne para esta vida. Nós declaramos a bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos a vitória, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Leva a sua bênção, tenha a direção. Se você dá as costas para a direção de Deus, cada passo que você der, você mais distancia. Mas quando nós viramos a nossa direção em relação à direção, cada passo que dermos, mais nos aproximamos. Amém? Tem aqui um aviso, nossa irmã Edivânia, fica de pé, irmã Edivânia. Ela procura uma casa para alugar de 4 cômodos. Se você tiver uma casa para alugar, ou sabe alguém bem próximo de